Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. O nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 40.1 e o canal 12 da NET. Obrigado pelo carinho a você de toda a Baixada Santista, o pessoal que sempre nos dá esse carinho, essa audiência. Obrigado aí por você estar conosco em toda a Baixada, hein? Bom, lembrando que o nosso programa aqui, o Cidades em Debate, tem a sua rede social, Cidades em Debate, lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. No YouTube tem os programas já, todos eles em dia, enfim, né? O programa de hoje vai estar lá também, logo depois dessa exibição. Então vale muito a pena para você poder rever, para você poder compartilhar, poder comentar, dar o seu feedback. Tem o nosso WhatsApp, o 996031485, para você entrar em contato conosco. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje. Já vamos falar aqui da Covid, né? Da Covid na cidade de Santos. A ocupação da taxa geral dos leitos, dos 787 leitos da Covid disponíveis na cidade de Santos, está em 71%. Entre os 413 leitos de UTI, a ocupação é de 75% na rede SUS, a taxa é de 66% e na rede privada de 85%. Então teve uma subida aí, a Covid na nossa região, então vamos ficar espertos aí, se cuidar, essa é a palavra de ordem, né? E tem esse site aqui, o www.santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar atualizado também com o que está acontecendo na nossa cidade. Bom, hoje, dia 10 de junho, quinta-feira, comemora-se o Dia da Artilharia, Dia da Língua Portuguesa, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e Dia da Raça. Olha aí, raça é o que o brasileiro tem que ter ultimamente, viu? Porque não tá fácil não com esse negócio da pandemia. Já vamos apresentar aqui o nosso quadro de convidados, o nosso querido Dr. Maurício Baltazar conosco. Alô, doutor Maurício, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo nessa quinta-feira, doutor. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, ouvintes, internautas, telespectadores. Boa tarde, colegas de mesa do debate. Hoje um lindo dia, espero que possamos fazer de igual forma um lindo debate de qualidade, de bom nível, para informar melhor a nossa comunidade. Tá certo. Conosco também o vereador, que é o líder agora é uma CEI, né? Não é uma CPI, é como se fosse uma CPI na Câmara de Cubatão, o nosso querido Fábio Rochinho, conhecido como Rochinho, é vereador já a terceiro mandato aí do Rochinho na cidade de Cubatão e agora à frente de uma CPI lá, avaliando a questão da saúde. Nós vamos conversar com o Rochinho sobre isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rochinho. Grande abraço, Santiago. É sempre um prazer estar participando aí do programa Cidades em Debate, com essas feras aí, doutor Maurício, Rafael, e com você aí, tá discutindo não só a cidade de Cubatão, mas toda a nossa região e o nosso país. Grande abraço para todos e vamos para os debates. Tá certo. E conosco também o nosso querido Rafael Bom Tempo. O pessoal vê aí na abertura do programa, em vez em quando vê também na metade do programa. Bom Tempo é um planejamento financeiro. Tá aí o nosso querido Rafael Bom Tempo. Inclusive hoje ele vai trazer aqui o Momento Bom Tempo, né? Vai falar sobre vai falar sobre seguro que a pessoa recebe em vida. Daqui a pouco ele vai dar essa dica também. Vai ser uma dica rapidinha, com certeza. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. É sempre bom tê-lo aqui, hein? Santiago, doutor Maurício, vereador Rochinho, obrigado mais uma vez pelo convite, vamos em frente, espero contribuir de forma assertiva aí com o nosso debate. Tá certo, e já vamos começar aqui com um assunto, esse assunto aqui eu vou te falar, hein? Esse aqui a gente tem comentado bastante aqui no programa, né, doutor? Sobre essas fraudes eletrônicas que existem, enfim. E agora chega uma notícia aqui
para a gente poder interpretar, e a gente vai debater em cima disso. Um vazamento, olha só o número de 8 bilhões e 400 milhões de senhas e usuários de diversos países foi revelado pelo site especializado em tecnologia Cybernews na última segunda-feira, agora, dia 7. A ação de hackers recebeu o nome de RockU 2021. Está sendo considerada a maior da história da internet, o maior roubo de senhas da internet. O arquivo, para você ter uma ideia, disponibilizado na rede pelos hackers, com os dados roubados, tinham mais de 100 gigabytes. De acordo com Denis Rivielo, da Rede de Cibersegurança, por ser um caso muito recente, ainda não se sabe ao certo de quais serviços nós estamos falando, quais serviços foram violados para obter essas informações. E segundo ele, abre aspas, as maiores suspeitas levantadas até o momento são as de que as senhas vazadas são de redes sociais e usuários, mas até o momento não há ainda confirmado isso, né? Tudo depende da checagem que vai acontecer nos próximos dias, fecha aspas, é o que destaca o especialista. Doutor Maurício, a gente tem falado bastante aqui desse assunto, né? De roubo de senhas, enfim, de vazamento, mas esse aqui é gigantesco, hein, doutor Maurício? Pois é, né, Santiago? Tem se revelado uma realidade recorrente, né? Recentemente veio a notícia do vazamento no Serasa, também do cadastro do INSS, onde muitas pessoas, muitos aposentados estão vendo a sua aposentadoria ceifada por empréstimos fantasmas, enfim. Agora, esse grande vazamento a nível mundial. O cidadão de hoje tem que estar precavido, né? Tem que saber aonde está andando, com quem está andando, inclusive na internet, para evitar que as suas informações, as suas senhas, caiam na mão de hackers. Mas, em certa medida, não temos o que fazer, porque, pelo que consta aqui, todo mundo, ou boa parte do mundo, pelo número, teve as suas informações vazadas. E, dessa forma, é melhor a gente frequentar instituições e também, principalmente as econômicas, né, investimentos e tal, aquelas que tenham seguro, aquelas que garantam eventual crime cibernético como esse. Mas, melhor de tudo, é estarmos preparados e tentar evitar que nossas economias, nossas informações, nossas imagens, vídeos, enfim, caiam na mão de terceiros, como me parece que está acontecendo com boa parte do mundo. Enfim, além do cuidado, a gente tem que rezar a Deus para que não seja a nossa informação que esteja lá com eles. Olha, complicado, hein, Rafael? Eu tô vendo aqui, inclusive essa semana a Bolsa teve uma grande queda nos bitcoins, né? Naquela moeda digital. Justamente com medo que os investidores nesse tipo de moeda, né, estão tendo. Muitos estão requerendo aí instituições bancárias, tirando seus dinheiros, enfim. Essa semana também parece que oleodutos da Rússia, que ligava a Rússia a outros países, né, que é uma, vamos dizer, uma receita diária que a Rússia tem, muito grande, também as válvulas foram fechadas num esquema de... porque eu acho que é interligada na internet, tudo é interligado hoje, né? Então conseguiram fechar umas válvulas, fizeram o travamento das válvulas de uma maneira que simplesmente parou de mandar petróleo para os outros países. Tanto que o governo russo atendeu a exigência, porque agora são grupos, eles até se identificam também, como esse aqui, eles até cedeu os 2 bi que pediram para liberarem as válvulas. Quer dizer, a gente está vivendo num mundo muito louco, né? Até o terrorismo está pela internet. E agora, daqui para frente, 8 bilhões de senhas. Imagino que são senhas do mundo todo que estão lá dentro, né? A minha, a sua deve estar lá também. Como resolver isso, Rafael, na sua opinião? Maurício, demais Roxinho, Santiago, eu acho que isso é um caminho sem volta, né? A tecnologia, como você mesmo frisou, Santiago, tudo está integrado, né? Desde uma turbina, vejam só que hoje o mercado futuro, né? Muitas vezes fala-se ali né, do soja, do milho futuro, e isso é atrelado com a Bolsa de Valores. E daí eu promovo ali uma proteção, hedge, né, que é um jargão ali do mercado, atrelado a um bem físico. Então, assim, tudo é interligado. Eu acredito que é um caminho sem volta, né?
O que a gente tem que fazer, que pelo que eu percebi até algumas orientações, são coisas simples, rotineiramente, trocar essas senhas, né? Senha do banco, do celular, colocar alguns programas, né? Que bloqueiam o acesso remoto, né? Das senhas. Obviamente, não utilizar em sites que você desconhece a origem, mas eu acredito que isso é um caminho sem volta, né? Veja só que praticamente o mundo inteiro provavelmente teve vazamento de dados. Recentemente, como o Dr. Maurício comentou, teve os dados aqui do nosso governo, também bancos, se não me falar a memória, o Santander, ano passado, a Caixa, enfim, é um caminho sem volta, né? Mas, assim, eu acredito que isso é a evolução, né? Isso é a evolução. Pensa, eu estava vendo um filme, até coincidentemente, né, ontem eu estava vendo um filme antigo, e daí o pessoal foi tentar rastrear de onde era a origem de um sinal de rádio. Origem de um sinal de rádio. Eles não conseguiram. E daí eu comentei com a minha esposa, falei, nossa, hoje, se você manda um e-mail, a Polícia Federal, né, já consegue, o hacker, né, eles conseguem checar o momento que eu mandei, o segundo, onde eu estava, o que eu estava comendo, que site eu estava pesquisando, né? Então, assim, é inevitável a evolução e a gente tem que tomar cuidados básicos, trocar senha rotineira e também, do meu ponto de vista, tomar bastante cuidado com os sites que nós acessamos. Com certeza. E é um negócio, né, Roxinho, que chama muita atenção da gente. Por quê? Porque a gente, que nem o Rafael tá falando aqui, né? No filme, poxa, vamos rastrear o sinal de rádio. Hoje a gente é rastreado pelas nossas atitudes, né? A gente deixa um rastro digital por onde passa, né? E fica imaginando, por exemplo, as pessoas que investem numa moeda criptografada, investem um dinheiro lascado, deixa ali as suas economias, numa confiança que é baseada numa senha. Se quebram a senha, como esse aí quebrou, deve ter a senha das moedas digitais também, né? Quem que vai dar a garantia de que o dinheiro vai voltar para você? Nesse caso, eu acho que o banco ainda tá na moda, né, Roxinho? O que você acha? É verdade, né, Santiago? Como você, o doutor Maurício e o Rafael colocou, é uma realidade. E hoje, nesse momento que a gente passa aí dessa pandemia, não só o Brasil, mas como o mundo, o sistema de informação pela internet foi mais ainda utilizado, com compras virtuais, o aumento foi significativo, e é preocupante esses mais de 8 bilhões aí de informações na mão aí dessas pessoas, dá para se fazer um estrago na vida da pessoa, porque, como você falou agora, os bancos ainda... É complicado que a morosidade da justiça, até para a gente conseguir qualquer dano que tenha num erro de uma compra feita, demora. Já aconteceu comigo, foi feito o cartão de crédito, foi clonado, foi feita uma compra de uma passagem para um estado que eu nunca nem passei perto. Eu demorei mais ou menos 4, 5 meses, quase 5 meses para conseguir o ressarcimento do valor que foi debitado da minha conta. Então, assim, é muito complicado isso. O Rafael colocou muito bem. A gente tem que se preocupar cada vez mais, se policiar, troca de senha. Confesso que eu sou meio relaxado para isso. Senha de rede social é tudo uma só, né? Temos várias. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, procurando cada vez melhorar essa situação. O Rafael colocou uma questão do filme, eu lembrava quando a gente começou a conversar, tem um filme também que é muito famoso, que um hacker controlou essa questão do petróleo, ele era da segurança de um país, então tem muito isso, e é uma realidade que está acontecendo agora no mundo atual, né? É incrível, né? Incrível. Como cruzam, né, as informações. A ficção está virando uma realidade, né? Exatamente. O que era antigo está acontecendo hoje de uma forma diferente, né? Mais atualizada. Verdade. Nós comentamos dia desse também numa matéria que mesmo com a dureza que o brasileiro vive, acho que de novembro para cá, foram movimentados mais de R$1 trilhão no Pix, né?
É a transferência do Pix. Quer dizer, facilita a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo dá muito fermento para essa turma aí que gosta de crimes cibernéticos. Não tem alguma maneira de segurar isso? Porque a gente vê aqui nessa matéria, o cara que é da empresa especializada em segurança cibernética, ele falou, precisaremos ainda de alguns dias para avaliar quais foram as senhas que eles conseguiram ter acesso. E, por outro lado, já está disponível lá na Deep Web, né? O pessoal fala Deep Web, que é o lado negro da internet. Essas senhas já estão disponibilizadas para venda, segundo diz a Polícia Federal. Quer dizer, eles estão muito na frente, né? Muito na frente. Então, acho que daqui para frente, não sei se vai ter um terceiro governo, porque imagina uma turma dessa entrar e pegar aí um PIB de um país, não sei, começar a movimentar dinheiro de um país, que não está longe disso, né? Essa realidade, né, doutor? É verdade, a segurança nacional, inclusive a econômica, está sob ameaça, né? Esses caras, a exemplo do que fizeram na Rússia, essa verdadeira chantagem, eles são capazes, sim, de quebrar um país, de causar um dano, um estrago muito grande. Mas o que nos tem, assim, o que podemos fazer é nos precaver. Segundo o que o Rafael, essa conduta, essa cautela individual de cada um de nós, o governo, os estados, os municípios também têm. Então, tentar recuperar a tecnologia, recuperar a distância entre esses malfeitores e a administração pública, as entidades privadas, contratando tecnologia e profissionais que consigam evitar esse mal. Mas aquilo que eu disse também é razoável. Contratar ou navegar em determinadas instituições que lhe garantam o resultado, né? Já existe aí, mesmo no mundo virtual, a tal da garantia, né? No caso de investimentos, até R$250 mil, enfim, navegar de forma segura e tomar as cautelas individuais, como o Rafael falou, mudança de senhas de tempo em tempo, tecnologia, evitar sites que não tenham boa fama, por exemplo, né? Enfim, a cautela é sempre boa, porque depois que cai naquilo que o Roxinho falou, que vai para a justiça, esquece. A justiça é demorada, a justiça é lenta, e você não consegue recuperar o patrimônio todo, porque tem honorários de advogado, tem custas, e tempo, né? Tempo vale muito dinheiro nos dias de hoje. Então, não sei, assim, juridicamente, o que tem é o que já expomos, né? Mas torcer para evitar que o nosso nome não esteja lá, enfim, que nós não tenhamos nenhum dano de ordem material, que se tiver, para recuperar na justiça é muito difícil. Por isso que é necessário estar numa empresa, numa entidade bancária, ou esses bancos novos que garantam o seu saldo. É o que tem para hoje, e é uma realidade que temos que estar preparados. Se eventualmente formos vítimas, não se matar por causa disso e tal, né? Tem muita gente que, perturbado da mente, acaba se distanciando de uma normalidade. E evitar, né? Vamos ser cautelosos. Tá certo. E uma coisa que o Roxinho falou que chama atenção é esse negócio de senha, né? Eu tenho uma senha para um monte de coisa. Quer dizer, eu fico imaginando 8 bilhões. Nesse meio deve ter senha fácil, deve ter senha difícil, deve ter aquela senha que o cara julgava ser impossível que alguém quebrasse. Entraram no sistema, né? Não tem senha que proteja, né, uma pessoa numa questão dessa. E está à venda lá abertamente na internet. Então, quer dizer, complicado mesmo esse tema, eu vou te falar. Mas a gente está acompanhando aqui, né, doutor? Sempre estamos falando aí desse tema que está sempre aparecendo em evidência. E segundo dizem também, tem muitas empresas, né, que contratam, inclusive governos, né, que contratam esses hackers para trabalhar para eles. Quer dizer, em vez de combater, ainda alimenta mais, né? Porque o outro que vê, lá, tá vendo? Arrumou um emprego bom, tá rico, né? Porque isso aí dá dinheiro. Aí o outro vai querer também começar a quebrar e começa essa bola de neve a se formar e a gente não notar, né? Essa que é a questão que tem que ser chamada a atenção também. Eu acho que só teria uma maneira de combater isso, valorizando mais os sistemas de segurança do que o trabalho bandido dos hackers. Não sei, posso estar falando uma besteira também. Esse exemplo que você deu, a gente tem aquele filme, né, uma realidade que se tornou filme, aquele Segure-se se puder, né, aquele aviador, aquele falsário,
que falsificava as passagens, se dizendo funcionário da aviação, e graças àquelas as ideias que ele tinha, o código de barras do cheque que nós temos hoje, até hoje a ideia dele, até hoje ele recebe do sistema bancário dinheiro por conta das ideias que ele trouxe, que ele patenteou e evitou uma série de fraudes bancárias. Então, você tem razão, tem falsário que vem e se dá bem porque traz ideias inovadoras, né? Então, nesse sentido, até o crime compensa. Exatamente. É uma coisa que começou em Las Vegas, isso, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui Santiago, outra... Oi, pode falar, Rafa. Só complementando, uma coisa que é importante, isso é a evolução realmente, e até olhando as notícias, eu havia até esquecido de comentar. Ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, o Warren Buffett, que é um dos maiores, uma das pessoas mais ricas do mundo, a empresa dele, né, fez um aporte no Nubank, que é uma das maiores fintechs brasileiras, se não a maior, um aporte de 500 milhões de dólares. Então, assim, uma empresa, uma fintech brasileira que está recebendo um aporte, hoje, inclusive, se a gente for comparar o tamanho, ela é maior do que a XP, em valor de mercado. Então, assim, essa realmente é a evolução. A grande questão é que o hacker, ele evolui mais rápido do que os sistemas de segurança. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Muito mais rápido, exatamente isso, Rafael. Bom, vamos trazer aqui o Roxinho, vamos conversar com o Roxinho, o nosso vereador de Cubatão, porque nós trouxemos da outra vez o Roxinho para falar justamente sobre o que está acontecendo na cidade de Cubatão, sobre o Hospital São Francisco. Me corrija se eu estiver errado, viu, Roxinho? Fundação São Francisco Xavier. Fundação São Francisco Xavier, né? Que é a fundação que serve o hospital da cidade de Cubatão. E aí começaram a chegar reclamações na Câmara Municipal de Cubatão, falando que o pessoal do hospital da cidade estavam dando prioridade em atendimento para quem tinha o plano de saúde. Né? As pessoas que iam pelo SUS ou então pelo município, elas eram deixadas no final da fila. Quem tinha o plano passava na frente. Aí começaram a vir várias reclamações para a Câmara Municipal de Cubatão. Os vereadores começaram a juntar essas reclamações e foram ver o que estava acontecendo. Aí o que acontece é que realmente viram que tinha esse problema. Aí conversaram até com uma funcionária da fundação, que ela foi até a Câmara Municipal, né? Ela se expressou lá e ela comentou que eles estavam fazendo isso porque o município não tinha repassado o dinheiro da saúde. Como é que é essa história aí, Roxinho? Daí você continua daí para a gente ir emendando junto. Santiago, como falado anteriormente, né? A Fundação São Francisco Xavier é uma prestadora, é uma organização, um braço social da própria Uzi Minas, que foi contratada pela prefeitura para administrar o nosso hospital municipal aqui, o hospital mais conhecido como Hospital Modelo, né, de Cubatão, que além de atender Cubatão, atende muito o pessoal de São Vicente, aí da área continental, né? Temos aí um atendimento muito grande. E essa contratação se deu de que forma? Santiago, doutor Maurício e Rafael e todos que nos assistem. 60% desse atendimento seria para pessoal do SUS e 40% de convênio. Por que o convênio? Como eu falei, ela é um braço social da Uzi Minas, então ela tem todos os seus aposentados, todos os seus funcionários da ativa. Seria esse atendimento fora outras pessoas que têm o convênio da Fundação São Francisco Xavier. E vieram muitas reclamações, muito tempo a gente vem recebendo por um atendimento precário, atendimento até mesmo com os próprios funcionários, salários reduzidos. Então, são muitas coisas, até o convênio, alguns que utilizam do convênio médico, vieram reclamar aqui pelo atendimento da Fundação São Francisco. E nós chamamos, os vereadores chamaram a direção e a secretária de saúde aqui na Câmara, e no debate, na conversa que estávamos tendo, uma funcionária, onde fomos cobrar com mais veemência, posso assim dizer, com mais firmeza, até de um tom mais acalorado, que essa reunião aconteceu no dia 3/6, né, 3/5,
ela soltou que a dificuldade que a fundação tinha no município era justamente o repasse de 7 milhões e 800. No momento, a secretária desconversou, não confirmou que tinha esses valores, fomos buscar essa informação, há uma contradição aí, o município diz que não deve nada, tivemos a audiência pública, falou que não há dívida, e a fundação alega que tem dívida também. Fora o hospital, ela tem o centro de oncologia também, Santiago, e tem muita reclamação. Um exemplo, um vereador foi lá fazer uma visita, comentou, por exemplo, de aplicação de uma prótese mamária, silicone, estético, e a funcionária da fundação colocou que, se fosse pago, o médico poderia atender sem problema nenhum no centro de oncologia. É um outro anexo do hospital. Então, assim, o que entendemos preliminarmente é que a fundação está fazendo uso indevido do espaço público nosso cedido, tem um contrato, está fugindo do contrato esse atendimento. Então, a comissão foi montada, eu fui excluído num primeiro momento, porque hoje sou o único vereador oposicionista ao governo, né? Hoje temos aí o vereador Rafael, que é o presidente, o vereador Rafael Tucla é o presidente da comissão, mas entrei com um pedido de liminar na justiça para fazer parte, até mesmo que eu sou o segundo signatário, não só por isso, tem um regimento interno, o artigo 11, é claro, que o presidente da Câmara ele só nomeia os integrantes da SEI mediante consulta, mediante informação do presidente da SEI. Então, o presidente da SEI me nomeou, e ele, por uma deliberação pessoal dele, me excluiu, e eu ganhei na justiça, tanto na MP como na justiça, aí, a minha ingressão na SEI. Teremos reunião quarta-feira, farei algumas indagações que já tenho, muitos pacientes aí da nossa cidade com reclamação de atendimento, funcionários reclamando do próprio tratamento. Tem médico, um exemplo aí que eu vou dar para vocês, tem médico contratado para servir, o SUS está atendendo na área particular, e o município pagando. Então, estamos de olho nisso e vamos buscar essa dignidade. O que nós queremos é dignidade para a nossa população, atendimento, Exato. Principalmente, mais do que nunca nesse momento, né, de pandemia, aí, onde está tudo incerto, cepas aparecendo cada vez mais, vacina que a gente escuta as informações que não funciona como deveriam funcionar, né? Então, o que a gente busca na SEI, eu, por exemplo, busco a dignidade para a nossa população. Acho que é muito triste você ver senhores de idade aí bater na porta do SUS. Sou usuário do SUS, não tenho convênio médico, sou usuário do SUS. É difícil, eu e toda a minha família, meus filhos, e a gente bater na porta de uma unidade básica de saúde, ser respeitado, isso faz muito mal, até mesmo mais do que a própria doença, né? No momento que você está ali de pedindo um colo, né, um tratamento, e você ser tratado de uma forma sem nenhum tipo de dignidade. Então, é isso que a gente busca aí na SEI, vamos, como no dito popular, para cima aí, para solucionar. O que queremos não é caça às bruxas, queremos é solução. Que, infelizmente, até mesmo me coloco nessa posição como classe política aí tão desacreditado, né? E a gente quer buscar isso, buscar o melhor para a nossa cidade. E como eu falei, não atende só a nossa cidade, atende região, porque saúde é universal, né? Exatamente. O doutor Maurício, quer fazer alguma pergunta para o Roxinho? Sim, Roxinho, lamento muito que a poderosa, simpática e bela Cubatão, né, nos dias de hoje, esteja passando por algo semelhante. Aí eu te pergunto, segundo o princípio da transparência, toda a lei atual aí que impõe que o governador ou administrador demonstre as suas contas, a prefeitura não divulga ou não emite uma certidão quanto a esse repasse, e não só esse, todas as outras demais informações que deveriam ser públicas no que diz respeito a essa fundação, Roxinho? Doutor Maurício, deveria, né? Mas infelizmente hoje o município, o governo atual, né, está já há algum tempo, ele não vem atendendo a lei da transparência, inclusive nas últimas sessões eu bati muito nessa tecla, inclusive entrei com um requerimento, que é uma prerrogativa do vereador, aprovada pelos demais, pedindo justamente que ele coloque essas informações. Eu identifiquei
18 itens da Lei da Transparência desde 2011, que o prefeito, desde 2019 para cá, a Lei da Transparência foi em 2011, que ele não vem atendendo. Uma básica que eu vou colocar aqui para todos que nos assistem, as nomeações que são através de portaria de cargo em comissão, cargo de confiança, de livre provimento, ele não dá qualquer tipo de identificação. Inclusive, a Câmara também tem essa prerrogativa, ela faz, manda para o DO, é publicado. E o da Prefeitura, que é um montante muito maior, nós não temos qualquer tipo de informação. E fica difícil. As únicas informações, doutor Maurício, a gente só temos através das audiências públicas, que se dá de 4 em 4 meses. Cada lei da transparência, nós temos que fazer, o município tem que fazer essas audiências públicas. Aí vem as informações todas dos munícipes, as reclamações. Aí vem, depois de 4 meses, que nós vamos ter essas informações e fazer o confronto. É muito tardio, pessoas morrem por causa disso. Nossa Senhora, complicado. Bem complicado. Só mais uma pergunta. Já provocaram o Ministério Público nesse sentido? Porque me parece que é um descumprimento sério da lei. Isso é muito sério hoje. E há providências, tanto por parte do Ministério Público, que é o fiscal da lei, como qualquer outro indivíduo na justiça, certamente aplicar-se-ia uma multa vultosa contra a prefeitura até ela regularizar todos esses itens, se a justiça fosse provocada. Alguém tentou nesse sentido? Não. Por parte de parlamentares, ninguém tentou isso. Por quê, doutor Maurício? Vamos encaminhar a SEI, que na SEI, na verdade, para todos que nos assistem, como se fosse uma CPI no governo federal, né? É uma comissão especial de inquérito. Então, a gente tem poder até de polícia, de ir nas dependências, requerer documentos, tudo isso. Nós vamos partir desse princípio, buscar todas as informações e, por questões de legalidade, todas as informações da SEI será encaminhada ao Ministério Público, sim, com todas as informações, sem, como volto a dizer, para buscar dignidade para a nossa população e região, né? Então, nós levaremos, a SEI levará ao conhecimento do Ministério Público todas as irregularidades encontradas, seja por parte de responsabilidade só da Fundação São Francisco Xavier, como do governo municipal, né, que tem um contrato celebrado, estou com ele até aqui em mãos, em 2019, né, nós tivemos esse contrato assinado em 30 de novembro de 2019, então levaremos ao conhecimento, sim, do Ministério Público todas as irregularidades encontradas. E daí para frente, o que pode acontecer, doutor Maurício? O Ministério Público, de posse dessa informação, só de assistir o programa, por exemplo, ele já tem o dever de atuar, de agir, né? Mas com a instrução que a CPI, com a SEI, aí vai trazer a informação, ou seja, com mais provas, o Ministério Público vai poder, inclusive, identificar quais os crimes, além da omissão quanto à lei, cada um dos operadores, cada um dos omissos no sistema de governo vai responder. Então, é um caminho, né? Eu talvez tivesse sido mais contundente, como de fato sou, já entro com ação pedindo liminares e tal, mas é óbvio que o vereador é representante de uma comunidade, ele sabe escolher qual dos caminhos que ele vai atuar. E está de parabéns, viu, vereador? Porque enquanto tem uma oposição, né, ela acaba acrescendo para toda a comunidade. A discussão sempre acresce, né, o debate, enfim. Então, de parabéns, se precisar de ajuda aí, eu estou à sua disposição. Obrigado, doutor Maurício. Ô, Rafael, tem alguma pergunta para o Roxinho? Na verdade, parabenizá-lo, inclusive a família da minha esposa é residente de Cubatão, então eu conheço um pouquinho aí, parabéns. Obrigado, e continue nessa batalha, eu sei que é uma batalha árdua, até pela minha experiência aí nas prefeituras vizinhas, eu sei que é uma batalha árdua, não é difícil, muitas vezes você vai se sentir acuado, sozinho, mas são pessoas assim que fazem diferença. Não, com certeza, né? A gente sabe que não é fácil, não é mesmo. A gente muitas vezes se sente, sim, como uma andorinha só, né? Voando aí, tentando fazer o verão, mas vamos continuar, que eu entendo que é o melhor para a nossa cidade, é o melhor para a nossa população, trazer essa dignidade do atendimento de saúde aí humanitário.
Ô, Rochinho, e a população, como é que encara essa CEI hoje aí na cidade de Cubatão? É uma CPI da saúde, vamos dizer assim. Isso. Santiago, coincidência, você está tocando nesse assunto. Eu bati um papo hoje cedo num café, numa padaria aqui próxima à Câmara. Há um ar de esperança, né? Porque nós tivemos falecimentos com negligência médica, como o doutor Maurício colocou, mas indo com mais a fundo, num passado teve muitas ações nessa questão, que foi constatado aí erro médico, erro de atendimento, demora paciente, até na questão, eu recebi ontem, por exemplo, nas minhas redes sociais, muita reclamação, 4 reclamações, na verdade, na questão da maternidade, e a gente tem informações que mães perderam os seus filhos aí na maternidade por demora do atendimento. Então, a população, Santiago, eu falo com propriedade para você, sentindo isso na pele, visitando os bairros, como a gente sempre faz, todo final de semana e durante nosso dia a dia, aí estamos sempre pelas ruas, um ar de esperança, ter de volta, porque o hospital já foi uma referência na região muito grande em outras administrações. E hoje a gente vê dessa forma aí, com um atendimento não só na área SUS, até mesmo como a parte da particular aí. Vê como um ar de esperança aí essa CEI para solucionar alguns problemas, melhorar o atendimento médico da nossa cidade. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, ô Rochinho, aguarda aí, porque daqui a pouco nós vamos ter uma outra notícia aqui para comentar também. Vamos trazer aqui a Rosa Weber, né, a ministra do STF, que determinou avaliação se o presidente cometeu os crimes de genocídio, como as pessoas falam, hein? Então, dá uns 30 segundos só para a gente tomar uma água e já a gente está de volta e vamos trazer essa informação para a gente poder debater aqui no Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. E lembrando que o nosso programa Cidades em Debate é de segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Unisantos, né? Da 1 às 2 da tarde, a gente sempre trazendo aí assuntos da nossa região, do Brasil, do mundo, alguns convidados também, enfim. E tem a nossa rede social, Cidades em Debate, tem o WhatsApp, é o 996031485, tem também assuntos, né, separados no nosso Facebook, que é Cidades em Debate, ou então Cidades em Debate no YouTube, onde você tem os programas na íntegra, tá certo? Bom, vamos trazer aqui uma notícia para a gente debater, porque o que a gente mais ouve, inclusive nessa CPI, é do Bolsonaro, que é genocida, já compararam ele até com Hitler, enfim, né, uma série de situações. E a ministra do STF, do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, ela determinou nessa última segunda-feira que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, avalie se o presidente Jair Bolsonaro cometeu mesmo os crimes de genocídio e charlatanismo durante a pandemia da Covid. O despacho de Weber é resposta à ação impetrada pelo advogado Jefferson de Jesus Rocha, que não apresentou fatos concretos, mas citou ainda outros 2 possíveis crimes de Bolsonaro para que ele seja alvo de denúncia: perigo para a vida ou a saúde de outra pessoa e também fraude processual. A determinação da Rosa Weber para que a PGR avalie a petição é protocolar, já que cabe à Procuradoria se posicionar. Mas na ausência de fatos concretos da ação, a ministra poderia ter recomendado o arquivamento, mas ela preferiu antes ouvir a PGR. Ô, doutor Maurício, é comum esse procedimento ou está fora do comum isso aqui, na sua opinião? No meu ponto de vista, está fora, está muito fora, Santiago. Porque, veja bem, o titular da ação penal, e aí nós estamos falando de uma ação penal, né, genocídio, enfim,
é de titularidade do Ministério Público, da Procuradoria-Geral. Enfim, a Procuradoria-Geral não tomou nenhuma providência nesse sentido, não exigiu. E aí veio uma outra pessoa, enfim, com algum interesse, obviamente, de ordem política e tal, fazer a denúncia, que, pelo jeito, não foi, não comungou, o Ministério Público, de alguma forma, não comungou. Então, não caberia, no meu ponto de vista, que a Rosa Weber exigisse uma manifestação do Ministério Público, porque se ele tivesse, ele já teria feito, afinal de contas, ele é o titular da ação. Mas, enfim, nós estamos vendo, e já comentamos aqui, um protagonismo acentuado do STF. E esse protagonismo, no meu ponto de vista, ele é proposital. Por que é proposital? Porque ele tira da mídia em geral aqueles pontos que, de fato, interessam à nossa comunidade, à sociedade. Por exemplo, a CPI da toga. Quem que não queria ver discutido toda essa situação, toda essa série de vantagens que alguns juízes, não a maioria eventualmente, principalmente esses lá do STF e tal, que se aproveitam do cargo público, penduricalhos, excessos de toda a natureza, enfim, uma série de situações que eu gostaria, como cidadão, ver rediscutida essa matéria. O voto auditável e outros temas, né, a reforma tributária, outros temas que são de interesse da sociedade, estão ao relento, estão assim, parados para a gente ver esse circo todo de CPI, de Covid, até no futebol estão entrando. Então, veja bem, eu acho que o STF, já quase como um partido, como um veio socialista, está agindo de forma indevida, obviamente, na administração da União Federal, evitando que o governo consiga um rendimento melhor do que já tem, né? Que é bom, diante da situação, o nosso governo federal está fazendo milagres no ponto de vista econômico, social. Veja bem, você noticiou aí quantos milhões a gente movimentou pelo PIX, ou seja, a economia está sobrevivendo apesar da pandemia. Então, há luz no fundo do túnel. Mas, agindo desse jeito, o STF impede que algo melhor aconteça. Então, eu penso que, sim, tem interesse, que é indevido a essa decisão, foi equivocada, bastava arquivar, e, se fosse o caso, aliás, estamos acostumados com esse despacho, arquive-se, se for o caso, encaminhe-se, o próprio interessado encaminhe para o Ministério Público. Por que mandou lá para o STF? O Ministério Público tem essas denúncias e essa prova. Como a SEI de Cubatão vai fazer? Nós estudamos, levantamos essas provas, toma aí, titular da ação, entre com a ação. Aí ele vai examinar e vai verificar quais os crimes cometeu, genocídio ou não, e vai tomar as providências. Aqui é óbvio que é uma tentativa de desviar a atenção do povo e do Congresso de modo geral. Na sua opinião, doutor, você viu algum ato do Bolsonaro que transforma ele num genocida? Claro que não. Claro que não. Se fosse assim, muitos outros governantes antes dele já teria que ter respondido por uma série de erros de administração. Claro que não. Ele não podia comprar vacina enquanto a lei não viesse. E aí ele comprou a vacina. Eu não sei qual o ato, me diz qual foi o ato dele. Trazer o futebol para cá, o futebol que já está tendo 2 ou 3 campeonatos, eu não vejo nenhum ato deliberado para cometer genocídio, morte em massa, eu não vejo. Pelo contrário, as informações que estão vindo é no sentido de que esses índices do Covid são equivocados, né? Até uma TV portuguesa, certa vez, fez uma propaganda, fez uma reportagem séria, com levantamento de que pessoas, de brasileiros, morreram por morte natural ou por qualquer infarto, mas constou lá no Covid-19. Então, significa dizer que as informações que existem, inclusive desse suposto genocídio, não são verdadeiras, porque os números não são verdadeiros. Então, é ausência absoluta de prova e de razão de existir de uma ação penal dessa natureza. Para mim, a intenção é óbvia, é a intenção política, desviar a atenção do povo, do Congresso e até do Ministério Público, que tem mais o que fazer do que examinar uma aventura jurídica como essa. Rochinho, como é que você vê essa decisão aqui da ministra Rosa Weber de trazer à tona esse assunto que ela mesma poderia deixar para arquivamento? É uma situação hoje totalmente... seria atípica, né? Do entendimento assim, da questão jurídica está se envolvendo tanto na questão política. Eu vou até de encontro com o doutor Maurício, eu não vejo essa questão de genocídio,
estou defendendo o partido A, o B, governo A, o C, mas a questão é que eu também não vejo dessa forma. Muitas vezes o parlamentar, eu mesmo já tive que entrar 2 vezes, só esse ano aí na justiça, uma, como a gente comentou agora, para fazer parte de uma SEI, uma outra que também acabei tendo êxito, que o prefeito municipal queria demolir um colégio sem um projeto, sem comprovar o recurso para a construção de um novo. Então, assim, tudo na face, muitas vezes a gente tem que recorrer à justiça para estar tendo seu direito, até mesmo político, de fazer a sua ação, eu como parlamentar, como vereador, né? Mas eu vejo muitas vezes no Supremo aí está tomando posições políticas partidárias sem estar julgando o mérito. Não sou um entendedor, não é a minha formação, a advocacia, o magistrado aí é o doutor Maurício, né? Mas a questão muitas vezes o Supremo tem dado pitaco onde não há necessidade, né? Para o campo político da coisa. E você, Rafael, como é que você vê essa atitude? O Bolsonaro, na sua opinião, ele é um genocida ou não? Santiago, virou uma palavra da moda, né? Infelizmente, hoje em dia, nós escutamos diversas vezes a palavra genocida, né? Então, concordo em grau, gênero e número com o Dr. Maurício, em todas as argumentações dele. Meu ponto de vista é uma atitude totalmente direcionada, intencional, e, na verdade, eu vou até deixar uma pergunta no ar, tá, Santiago? Eu gostaria até que os telespectadores realmente fizessem uma reflexão. Eu só vou colocar aqui, abre aspas, o que o ilustre advogado Jefferson de Jesus, que é o que entrou com o pedido, e a doutora a ministra, né, Rosa Weber, ela acatou, né, para uma avaliação do MP, abre aspas, essa é o que a petição enviada ao STF diz, né? O doutor Jefferson, ele fala o seguinte: estávamos em um verdadeiro apocalipse. Além de alertar os pastores, joguei suco de uva na porta das igrejas, vesti roupa de pano de saco, bem como preguei panfletos nas igrejas. Fecha aspas. Santiago, dá para levar a sério realmente uma petição dessa? Doutor Maurício, responde essa aí. Tá fechado o microfone, não tem, doutor Maurício. É complicado. Santiago, né? doutor, não estou entrando na questão religiosa, tá? Entendam, não estou entrando na questão religiosa. Mas realmente, dá para levar a sério o nosso dinheiro que... doutor Maurício, eu como um leigo, me corrija se eu estiver errado. Uma avaliação do MP, ele custa dinheiro. É o nosso dinheiro, certo? A ministra, ela não poderia arquivar um pedido desse? Ou realmente a gente tem que levar a sério o que está escrito aqui? É complicado de responder, viu, Rafael, porque todo mundo tem o direito de peticionar. Está lá na Constituição Federal. Todo mundo tem o direito de peticionar, o judiciário tem amplo acesso. Mas a gente tem a questão de competência. Cabe a quem? A competência de atuar, de fazer a denúncia, de entrar com ação penal, é do Ministério Público. Como é da polícia, a competência de investigar, com algumas exceções. E do juiz julgar. Ninguém, nem o promotor, nem o advogado, para fazer um julgamento. É do juiz a competência. Então, veja bem, não caberia a Rosa Weber pedir a produção de prova ou explicação, ela tinha que julgar. Então, aquele pedido lá, essa pergunta que você fez, quem tinha que responder era a Rosa Weber. A petição que está aqui e as provas que ela instrui, ela pode ser levada a sério? Ela tinha que ser decidida ali, ó. Então ela tinha que ser afastada, né, doutor? Porque ela não deve estar batendo bem na cabeça. Ou ela tinha uma outra intenção. Indo nesse pensamento do Rafael, né, onde a gente paga tudo, que é um profissional de ponta, uma pessoa capacitada,
Quer dizer, isso aí eu acho que nem na faculdade, em trabalho de faculdade de Direito, Santiago, seria aceito, eu estou errado. O ministro do STF entende-se que ele é o mais alto grau dentro do Poder Judiciário. Mais certo? Capacitado teoria, de todos, né? Em teoria. Então, exato. Então, assim, será que dá para realmente levar a sério uma petição dessa? Um bom exercício aí para um professor de faculdade de Direito, para dar para os alunos, para ver quem que acata e quem não acata, né? Pois é que não dá para fazer um exame assim só com um trecho. De repente ele está fazendo uma comparação e tal, não dá para tá fora do contexto. E a gente sempre presume que todo mundo é bom. Sim, o advogado é um bom advogado, tanto é que exigiu da Rosa Weber um despacho desse que mandou lá. Mas, enquanto técnico do direito, eu critico, porque a competência, para mim, era do Ministério Público. Ele tinha que encaminhar uma queixa, ele tinha que encaminhar um pedido de investigação lá para o Ministério Público. E o Ministério Público, comungo do seu entendimento, vou complementar as investigações, ou ainda, não, está tudo aqui, vou fazer a denúncia. Já faz a denúncia. Agora, mandar direto para o STF, me parece que foi proposital. E o não arquivamento direto foi proposital, pedido de informação, porque está na mídia, e enquanto está na mídia, não está sendo analisado aquilo que importa. Tem vários tópicos, vários temas importantíssimos para o país que não estão sendo observados, não estão sendo julgados, não é? Eu acho que tem um cunho aí, sim, partidário, político e escuso, porque se fosse um político correto, não é, Rochinho? Já mandava arquivar isso aí não interessa para o povo hoje, não existe genocídio no sentido, mesmo que ele tivesse cometido um ato culposo de administração que causou morte, não é genocídio, é ato doloso para causar a morte. Poxa, não é isso, né? Não estamos exagerando. Rochinho, para um político trabalhar sério, por exemplo, a perseguição faz parte do esquema ou não? Infelizmente é uma tática que se usa, né? Vamos dizer, uma outra ala, um outro grupo político da região, da cidade, ou como estamos vendo hoje no cenário nacional, né? É uma briga política que está levando consequências muito sérias, né? Como sempre falo, que a gente busca aqui hoje como oposição é dignidade para a cidade. Também não temos que contemplar os erros aí da administração que vem dificultando a vida do cidadão. Um exemplo clássico que temos aqui nesse início de mandato, início desse ano de 2021, atitudes que vai fechando portas de trabalho. No momento de pandemia, nós tivemos aí recentemente, primeiro do mês 5, né? Do mês 5, 1º de maio, aí, Dia do Trabalhador, né? Considerado no nosso país aí, o fechamento de mais de 100 portas de trabalho pelo governo municipal, que não manteve o transporte alternativo, por exemplo, com uma decisão. Teve a questão judicial, que entrou no mérito, que foi uma lei feita há 24 anos atrás, em 1997, por um vereador, que não é prerrogativa dele, sim do executivo, caiu por inconstitucionalidade por esse mérito, feito por uma pessoa que não tinha competência para isso. Ele pode aprovar, mas não fazer a lei. Então, o que caberia no momento? O executivo fazer a lei, mandar para o legislativo, aí sim a aprovação, né? E com isso uma nova licitação para o pessoal do alternativo. E foi fechado mais portas de emprego. Então, a gente, quanto parlamentar, político, o que a gente vem buscando é melhorias, mas tem sempre aquela pessoa que ataca, a gente vive hoje num momento muito difícil, né, Santiago, doutor Maurício e o Rafael, acredito que comum, que hoje uma palavra errada você já é taxado como burro. Estamos discutindo sobre isso. Critica o cara como genocida. Não estou defendendo o partido A, o B ou o governo, não é isso. Tudo hoje, pelo mundo virtual, tem aqueles militantes de rede social, né, que fica só para isso, denigre a tua imagem, não quer saber se você é filho, se você é pai, não tem mais isso. A gente vive num momento de ódio, né, de sem raiva. Respeito nenhum, né? Sem respeito nenhum por ninguém. Eu falei isso numa participação que eu tive numa rádio, não está até chato, né, porque você não pode ficar sem mais nada, você
não só como político eu estou falando, a gente mesmo na vida hoje aí social, você não pode fazer nada, você não pode vestir o que você quer, você é taxado de uma forma que você sempre é menosprezado, essa é a grande realidade. Tá certo. Bom, deixa eu chamar aqui o nosso querido Rafael Bontempo. Rafael, você ia falar alguma coisa sobre seguro, que eu até pedi para você falar. Falei, Rafael, dá um momento bom tempo aí no programa, porque a gente fala aí do planejamento financeiro, que é importante, aquela coisa toda, mas fala alguma coisa aí para a gente ter uma noção geral do que você faz. Santiago, é muito bom você comentar, falar um pouquinho, né, sobre isso, a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Eu trabalho, basicamente, eu faço um trabalho de planejamento financeiro através do seguro de vida. Mas o seguro de vida que nós conhecemos, que a gente entende que o brasileiro está acostumado, é aquele seguro de banco, né? Seguro de banco que com perdão da palavra, mas na verdade não deveria ser um seguro de vida, e sim deveria ser chamado de seguro de morte. Por que eu estou falando isso? Porque é um seguro que talvez você receba no caso de um falecimento, e eu digo talvez, porque o doutor Maurício me corrija, quantos casos de não pagamento dos seguros, principalmente oriundos do banco, né? Inúmeros. Tá? Se eu estiver falando alguma besteira, o doutor me corrija. Tá? Aquela pequenininha que impede isso, impede aquilo, que a pessoa exatamente, não é, né? Exatamente. Tá? Então, o meu trabalho ele vai um pouco além. Tá? Eu faço um trabalho de seguro em vida. Qual que é a diferença de um? Qual que é a diferença de outro? A primeira premissa de um seguro, o que é? Proteger no caso da falta da pessoa. E eu atuo nessa parte. Mas também eu trabalho com seguros, com coberturas em vida. Diagnóstico de uma doença. Um diagnóstico de uma doença grave, normalmente, a pessoa ela vai buscar um tratamento. Ou seja, via de regra, ela para ali o período dela de trabalho, de gerar receita, e ela provavelmente ela vai ter um déficit. E quem é afetado, normalmente é ela, e consequentemente é a família. Tá? Então, eu trabalho na questão do planejamento financeiro através do seguro em vida, tá? Também tem outras ferramentas, a questão da parte resgatável. Não utilizei o seguro, não me planejei para a terceira idade da forma correta. Como você pode me ajudar? O seguro em vida, ele também serve para esse momento, porque chegando lá na frente, não utilizei o seguro, deu tudo certo, graças a Deus, ele também se torna mais uma ferramenta de acumulação de patrimônio. Porque eu devolvo o dinheiro ou parte do dinheiro que você investiu nesse seguro. Então, eu consigo ter uma previsibilidade, eu consigo ter, no momento que eu vou mais precisar de dinheiro, qual que é esse momento? É quando eu chego ali na terceira idade, com meus 65, 70 anos, que a minha receita já não é mais a mesma, mas a minha despesa aumenta. Então, assim, eu consigo te proteger no momento crítico, mas também pensar na terceira idade. Legal, hein, isso aí. Ô, Rafael, dá o número do seu telefone aí. Tá certo que sai na propaganda, mas só o pessoal que está nos assistindo agora, como é que faz para entrar em contato? A pessoa que tem dúvida, sem compromisso, você atende? Com certeza, Santiago, esse é o meu trabalho, tá? O meu trabalho é transmitir a informação. E se a pessoa, se vai fazer sentido para a pessoa, é uma decisão dela. O meu trabalho é passar a informação e mostrar algo assertivo e que cumpra com a necessidade dela. O meu telefone, depois se você puder até colocar, é 13 974 03 6699. Manda uma mensagem, a gente bate um papo, toma um café, e a gente consegue entender melhor qual que é a necessidade de cada um. Porque o meu trabalho é uma coisa importante, Santiago, ele é totalmente customizado. A tua realidade é diferente da minha, e é diferente da do Dr. Maurício, que é diferente da do Roxinho. Tá? Então, basicamente é isso. Legal, então tá aí, ó, 9740-36699. Ou então 97403
6699, acho que é mais fácil assim, né? Eu já gravo o telefone tirando o 9 da frente, porque o 9 é automático, né? Eu gravo 7403-6699, aí põe o 9 na frente, pronto. Bom, deixa eu agradecer aqui a presença dos nossos convidados de hoje, aqui o Rafael Bom Tempo, obrigado pela presença, viu, Rafa? Também o nosso querido Roxinho, o vereador Roxinho de Cubatão. Obrigado aí, viu, Roxinho, pela entrevista. E o doutor Maurício Baltazar conosco aqui também. Doutor, um abração aí. E amanhã a gente tá de volta aqui, né? Amanhã, à 13h, tem aí mais um programa Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos. Então a gente se vê amanhã, com certeza. Um grande abraço, estamos com Deus. E amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir.